Então, boa noite, queridos amigos, queridas amigas que estão aqui presentes, a todos os que irão assistir em momento oportuno, uma ótima noite. Que Jesus abençoe nossa noite de reflexões, sendo nossos corações com a luz e com a paz de Jesus, que a gente possa sair daqui mais inspirados, mais renovados, mais fortalecidos na fé, mais fortes. Boa noite, Jaime querido. Mais fortes para poder auxiliar e que a gente possa também ser mais fortalecido para enfrentar os desafios que nos aguardam lá fora, né? Então, hoje é dia 21 de julho, né, Alcione começa mais um estudo, hoje com o 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 11. Eu convido a todos para ouvir uma leitura de harmonização que será feita pela nossa querida Vera, e depois eu entro e faço uma oração para a gente começar nosso estudo. Eu estou lendo um livro que eu peguei esse dia, O Legado de Paulo de Tarso ao Cristianismo Redivivo. É do Alírio Cerqueira. Ele vem fazendo uma leitura muito de comportamentos do Paulo, mas tem uns pontos bem interessantes. Ele é todo em cima do livro Paulo Estevam. E aí claro que tem todo um contexto aqui, mas eu peguei um pedaço só para a gente também pensar, né? Esse trecho aqui ele chama de A Visão de Futuro de Saulo de Tarso. Saulo fica cego após o encontro memorável com Jesus, tendo a visão restituída em Damasco por Ananias, a partir da aplicação de um passe. Já nesse momento, ele pensou na difusão do evangelho, como se lê no capítulo 1 da segunda parte. Agora, pertenceria para sempre àquele Cristo amoroso e justo que era o Messias prometido. Nas emoções extremas que lhe caracterizavam os sentimentos, passou a considerar o poder do Evangelho, examinando seus ilimitados recursos transformadores. Precisamos estudar um meio de difundir a nossa revelação com a maior amplitude possível. Jesus é um socorro do céu. Tardar na sua mensagem é delongar o desespero dos homens. Aliás, a palavra evangelho significa boas novas. É indispensável espalhar essas notícias do plano mais elevado da vida. E aí volta o Alírio. Podemos notar acima a firmeza da sua resolução a partir da percepção da grandeza do Evangelho. Baseando-nos nessa lição de Saulo e sabendo que a doutrina espírita tem como objetivo principal reviver o Evangelho de Jesus em espírito e verdade, poderíamos, cada um de nós, fazer perguntas íntimas como trabalhadores do movimento espírita. O que posso realizar para levar a mensagem cristã rediviva pela doutrina espírita ao maior número de pessoas? Usando o exemplo da resolução de Saulo de Tarso, em meu trabalho dentro do movimento espírita, como eu posso agir para levar a mensagem espírita com maior efetividade possível? Como Saulo diz, tardar na sua mensagem é delongar o desespero dos homens. A doutrina espírita é o cristianismo retornando ao seio da humanidade, que está passando por uma transição muito grande, na qual o sofrimento gerado pela ignorância da verdade campeia de forma assustadora. Daí é fundamental contarmos com trabalhadores resolutos a fim de esclarecer e consolar a imensa gama de necessitados espirituais que aportam às casas espíritas e que estão
pelo mundo, perdidos em si mesmos. Ponto. Muito bonita leitura, Vera. Eu tenho esse livro. Então, meus queridos irmãos, meus queridos amigos, que a gente possa, na noite de hoje, em nossos estudos, em nossas reflexões, que a gente possa sentir a renovação do Evangelho, a força que ele traz, em toda a sua beleza, que a gente possa sentir a responsabilidade de carregar as boas novas, que a gente possa, cada vez mais, transmitir paz, transmitir luz a todos os nossos irmãos que se encontram em necessidade, que a luz desse estudo de hoje possa alcançar todos os irmãos que não puderam estar aqui presentes, que eles sintam o nosso carinho, o nosso afeto, possa alcançar também a todos os nossos irmãos necessitados, em situação de incertezas, com medo, aos irmãos que têm que lutar, aos nossos irmãos que continuam em guerra, nas brigas e nas guerras também em nosso país, mal. E, mediante isso, pedimos a permissão para iniciar esse estudo, mantendo as nossas vibrações ao alto, para sentir toda a inspiração que vem de nossos mentores, dos mentores do grupo, de Jesus e de nosso Pai. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite, Dani, boa noite, Carlos. Boa noite. E hoje eu estou aqui com a Bíblia do Peregrino aberta, e também estou com o Netflix, versículo 11 do capítulo 5. Concretamente, vos escrevi que não vos misturasseis com alguém que leva o nome de irmão, e é imoral, avaro, explorador, idólatra, difamador ou beberrão. Com esse, nem comer. Aqui tem uma nota de rodapé que está assim: acrescente outras categorias à lista de 5, versículo 11, até compor uma espécie de decálogo negativo, no qual delitos sexuais ou contra a propriedade ocupam 7 lugares, e a idolatria não ocupa o primeiro lugar. Todos são impedimento para participar da herança do reino de Deus. Não, desculpa. Não é isso mesmo. Não, desculpa, eu li a nota de rodapé de outro versículo, que está 5:11, mas é do versículo 6, está na mesma página, as notas de rodapé, desculpe o erro. Mas tem uma nota de rodapé do versículo 5, agora o correto, me perdoe. Citando na série O Idólatra, dá a entender que o cristão não se tinha desligado totalmente de suas práticas precedentes e praticava uma forma de sincretismo. Alguém quer ler outra versão? Eu tô com a Bíblia online.
Deixa eu só... Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com o tal nem ainda comais. Vocês querem que Eu estou com a Bíblia de Genebra. Por favor. Deixa eu... aqui é meio confuso, como você fez a confusão, eu também sempre faço aqui nessa da de Genebra, né? Mas ele tem um comentário do capítulo 5, versículos 9 a 11. Então está inserido aí. Antes de escrever Coríntios, Paulo havia enviado outra carta que não chegou até nós, instruindo os coríntios a apartarem-se de cristãos que continuavam a praticar a imoralidade. Os coríntios não entenderam o que Paulo quis dizer, pensando que a ideia era apartar-se totalmente do mundo, ou tentaram evadir o assunto argumentando que o apóstolo exagerava. Paulo aproveitou a oportunidade para esclarecer que se referia àqueles que se dizem irmãos, porém vivem de maneira contraditória com a fé que professavam. A ordem para banir os transgressores, aí abre parênteses e entre aspas, com esse tal nem ainda comais, fecha parênteses, fecha aspas, referia-se principalmente à vida em comunidade e provavelmente não tinha a intenção de evitar contato pessoal. Eu acho que tá bom de versão, né? Ou alguém quer que leia outra. Alguém quer começar fazendo algum comentário sobre... Eu quero. Por favor, Jaime. Quando eu estava começando... Bom, primeiro, boa noite a todos. Quando eu estava começando a ler, né, essa perícope isolada, me veio uma dúvida, né? Eu falei assim, será que Paulo está falando o contrário do que o Cristo fala, né? Porque Cristo veio com a mensagem inclusiva, né? Ele não julga, ele não separa, ele não aparta. Isso deu um tilt na minha cabeça, né? Aí, dando alguns passos para trás, né, e olhando o contexto, inclusive nessa nota, né, me parece que essa mensagem é mais endereçada no sentido de separar o joio do trigo. Não significa julgá-los, excluí-los de fato, mas é um alerta, né? Quanto à hipocrisia, quanto à adoção de uma postura falsa no sentido de ser só aparente e internamente você não está mudando, e Paulo está focado nisso, né? Paulo, e ele está se direcionando à igreja, não está se direcionando à população em geral, né? Olha, mundo inteiro, não é isso que ele está falando. Então, na minha tentativa de alinhar essa passagem, outras, né, que Paulo faz esses comentários que a gente vem estudando com o que a gente vem aprendendo com o evangelho inclusivo de Deus, né, o evangelho redivivo, a conclusão para mim, que eu gostaria de validar com vocês, é o seguinte, é que Paulo realmente está se direcionando mais aos elementos da igreja, ou seja, os discípulos, os que assumiram o compromisso de seguir a disciplina de Jesus e ainda estavam falhando, não no sentido de excluí-los, né, mas no sentido de alertar aqueles que sinceramente gostariam de seguir essa disciplina, para que abrissem os olhos para que não fossem contaminados, né? Porque a preocupação, imagino, seja essa, né? Essa é a razão principal das cartas. Ó, a mensagem foi dada, ainda é uma igreja muito nova, igreja não em sentido de estrutura, né? Mas em sentido do ensinamento, né? Não existia essa organização como a gente entende hoje da igreja, né? Igreja católica, igreja evangélica, como institutos até políticos, né, mas era mais no sentido da instalação dentro de cada um da mensagem de que Jesus trouxe, para que nós conseguíssemos instalar
a igreja de Deus nos nossos sentimentos, né? Então, nesta análise, para mim foi isso. Falou, você que é discípulo, você que está abraçando essa disciplina, né, que você tem um pouco mais, a palavra que eu quero encontrar, às vezes me foge em português, que você tem um pouco mais de engajamento com esta ideia, cuidado, né, porque como a gente viu atrás, né, o que me fez entrar por esse caminho foi a questão do fermento, né? A gente comentou da maçã, do ditado, né, maçã podre pode contaminar toda a cesta. Então, se você não está bem enraizado nos seus princípios, você pode se perder. Então, para mim foi como um alerta. Se eu estiver errado, por favor, corrijam. Porque é esse o momento de correção para o estudo, certo? Obrigado. Não, você está correto, Jaime, porque a gente olha, por exemplo, de Jesus, né? Como que ele tratava essas pessoas, né? E era uma prática inclusiva, né? Mas o que acontecia ali naquela comunidade é que, como você falou, ela estava sendo contaminada, né? Então, eles estavam vendo situações de erro e sendo coniventes e contaminando, né? Outros também poderiam achar que ser cristão poderia fazer todas aquelas práticas que não condiziam com a prática do Cristo, né? Então, essa é a diferença crucial, né? Paulo, ele não está contradizendo Jesus, ele está, sim, ensinando uma disciplina, uma orientação de como lidar com aquela situação, né? E acho que é no versículo seguinte, também ele vem falar que ele não tem como agir, ele não tem jurisprudência, né? Ele não tem como agir naqueles irmãos que não estão cristãos, né? Que quem vai agir é a justiça de Deus, né? Então, o seu raciocínio está plenamente correto. É o problema da contaminação, é o problema da contaminação, né? E é importante a gente ter esse olhar, até quando que a gente tem que ter essa prática inclusiva com os nossos irmãos e quando que é o momento da gente orientar ou também se afastar para um bem maior, né? Nesse sentido, só para completar, que bom, né, que eu peguei a estrada certa, né, mas eu tenho usado uma frase que eu, sinceramente, não sei se eu cunhei ou se veio para mim, né, possivelmente veio porque eu não tenho essa capacidade, mas é mais ou menos o seguinte, a gente tem que viver no mundo, mas o mundo não pode viver em nós. Se eu vivo no mundo, ou seja, eu estou incluído e prescindo da interação com as pessoas, da pior com a melhor, mas eu evito que o mundo crie raiz. Mundo que eu digo é assim, preceitos mundanos, né, sem qualquer crítica, né, ou valores mundanos principalmente, que vão me distrair, que vão deturpar o que realmente eu preciso trabalhar em mim. Esse é o problema. E tal qual Paulo direcionando a Coríntios, aos coríntios e às outras igrejas, cada uma com uma especificidade de uma preocupação dele, Paulo, né? Eu não me sinto ainda preparado, né, a ponto de não me contaminar. Então, atenção, eu entendi logicamente a mensagem do Evangelho, mas eu não consigo ainda introjectar e viver essa mensagem 100%, né? Então, existem quedas, existem tropeços, existem entendimentos enganados, mas a gente vai trabalhando nisso, porque o cerne é a vontade, né? Quando a vontade está direcionada, o caminho acaba entrando debaixo do pé, né? Então, é mais ou menos por aí. Mas foi nesse sentido, me tocou muito essa passagem por isso, né? Porque é o que eu busco, é o que eu tento aplicar na minha vida. É assim, entendi a mensagem, o pouco que eu consegui viver, ou que eu estou conseguindo viver,
Ainda não é o suficiente para eu, como Jesus, né, chega aqui no mundo completamente contaminado e prevalece na sua retidão, né? A minha retidão ainda é assim, então é por isso que a gente precisa tomar cuidado, né? Porque a minha mira é só de 1 milímetro. Jesus estava a quilômetros lá na frente, a retidão dele, a minha está 1 milímetro. Eu não posso me distrair, porque senão eu olhei para cá, a minha bússola já vira para cá. Obrigado. Nesse livro que eu estou lendo, Vera, ficou sem volume. Começa eu de esqueci, novo. eu cliquei e não clicou. Primeiro que o moço chegou atrasado, tá? Ele vem e senta no meu colo para assistir a aula. Ele está só cuidando das janelinhas. Carlos mexeu ali o computador, falei, agora que ele pula na tela. Mas tudo bem, está quietinho aqui. Mas esse livro que eu estou lendo, no começo, né, ele vem traçando o perfil do Saulo, né, lá no começo. E aí ele coloca muito uma parte ali, a questão da influência, né? Saulo encarnou com uma missão, com o seu histórico, como todos nós, com o seu histórico, com o seu nível de evolução, com conhecimento, uma bagagem, caiu num meio estratégico, né? Porque ele precisou de todo aquele ambiente para formar uma personalidade que fosse depois o trabalhador que ele se tornou, né? Mas em algum momento, Saulo tropeçou. Ele se deixou influenciar pelo meio, né, onde ele estava inserido, o sinédrio, aquele orgulho da raça, e, ao mesmo tempo, haviam diversos amiguinhos incomodados, espirituais, né, obsessores, que grudaram nele, aproveitaram esse desenvolvimento do orgulho que ele tinha, né, agarraram nele e tornaram ele realmente cego, que foi a cegueira que Ananias curou também, né? Então, ele sofreu a influência. Imagina, se Saulo, depois Paulo, sofreu influência do meio e dos obsessores, o que sobra para nós? Né? Se tu acha que é meio milímetro aí, não sei se a minha nem chega no milímetro, mas vejam bem como é que é o negócio, né? Será que se você estiver naquele meio, você vai ter forças para resistir à tentação? Ponto. Ai, Vera. Tá que tá hoje aí, Vera. O meu estava aqui querendo brincar. Uhum. Essa questão, né, das influências, e Paulo vem trazer essa questão dos vícios e paixões, né, e Paulo, ele costuma trazer listas em suas cartas, depois eu vou falar um pouco dessas listas, não seria dos nossos erros, né? Uma lista, como ele trouxe aqui em 5, no capítulo, no versículo anterior, que está trazendo essa lista sumiu a palavra? Tendências. Adjetivos. De adjetivos, de dificuldades, né, que as pessoas enfrentam, desses
erros nossos, desses pecados, né? A carta que ele mais traz esses adjetivos, é a de Romanos. Acho que são 60 e poucas listagens que ele faz de comportamentos que não são inadequados. Depois vem Corinto, a carta aos Coríntios, que a gente está vendo nesse versículo e no versículo anterior, essas listas, né? Então, a gente pode olhar como, vendo desse ponto da influência, né? Kardec também traz, no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, sobre essa influência espiritual que ocorre em nossas mentes, né, e que nós sofremos a influência dos espíritos, em especial os maldosos, né, quando surge um mau pensamento, nós podemos imaginar que seja um espírito que esteja nos tentando a praticar o mal, né, e nós somos livres para ceder ou para resistir a essas atrações, né? Assim como a gente resiste quando tem uma pessoa viva, né? Que fica nos tentando. Imagine, como a Vera falou, né? É claro que espiritual tem, e às vezes muito mais forte, né? E essa liberdade da gente escolher entre ceder ao mal ou resistir, é a consciência que nos guia, né? Então, Paulo, ele orienta os ensinamentos de Cristo e a necessidade de seguir um caminho de moralidade, da justiça, e aí a gente entra com a prática diária da vigilância constante, né? Contra as tentações, as influências negativas, a gente tenta manter a nossa mente e o coração alinhados aos princípios do bem, né? E aí o que é esse pecado para Paulo, né? Então, Paulo, ele não vê o pecado apenas como atos individuais de desobediência, mas como uma força que afeta tanto o comportamento individual quanto as estruturas sociais. Por isso que ele vem falando, né? É essa contaminação, né? Então, Paulo, ele entende, ele até em Romanos, ele fala no capítulo 7, versículos de 15 a 20, né? Sobre essa luta interna entre o desejo de fazer o bem e a inclinação para o mal. Quando ele fala, pois o que eu faço não é o bem que eu desejo, mas o mal que não quero fazer. Esse sim, eu continuo fazendo, né? Então, a gente vê, o Paulo, ele reconhece ali que aqueles irmãos, eles têm aquela natureza pecaminosa, né, que os leva a agir contra os propósitos de Deus, mesmo quando eles tentam fazer o bem. E no nosso meio, né, a gente encontra racismo, a gente encontra toda forma de preconceito, de violência, os vícios, suicídio, são erros que acabam perpetuando a injustiça, e isso inclui essas influências contra o bem, né? Para a gente entender um pouco, eu deixei lá nas sugestões um vídeo do Arthur Valadares, eu não sei se alguém assistiu, e ele nos lembra de uma história do livro Juntos Venceremos, né? Que é do irmão X, que a gente encontra, né, nessa história do capítulo 15 do livro Juntos Venceremos,
um espírito desencarnado que ele se vê na fronteira da esfera superior com dificuldades de seguir de seguir a marcha. E aí um mensageiro do mais alto fala para ele, né, se ele havia sido um cristão autêntico. E Joaquim Pires, que é o nome desse espírito desencarnado, ele começa a responder com justificativas e uma série de críticas às pessoas que ele conheceu que seguiam o Cristo, né? E aí ele menciona uma hipocrisia e as contradições que ele observou nos diversos templos, isso no capítulo, né? E aí o mensageiro, ele corrige o Pires falando que Jesus, ele convidou todos a segui-lo, nunca recomendou que as pessoas seguissem outros cristãos, né? E aí ele cita Marcos, capítulo 8, versículo 34, quando ele fala que se alguém quer vir após mim, né? Negue-se a si mesmo e tome sua cruz. E aí essa reflexão desse texto que o Arthur trouxe, nos lembrou, né? Veio uma questão crucial, né? O que é ser um cristão autêntico? O que é ser um irmão em Cristo? Que o Paulo fala, né, de uma pessoa que se intitula irmão e não está agindo de acordo, né, com o cristão autêntico. Então, eu pensei, né, e o Arthur, ele começa a reflexão dele sobre o ser cristão autêntico, né? O que significa? O que nós, se esse mensageiro do alto chegasse para a gente recém-desencarnado, tivesse como um entrave ali na fronteira entre seguir ou para onde ir, e vem um mensageiro do alto e pergunta para cada um de nós: você foi um cristão autêntico? Você foi um irmão a quem a gente pode falar, ele é um irmão em Cristo? Ou a gente está agindo como esse irmão que está sendo orientado a afastá-lo, né? As pessoas afastar um cristão, mas não autêntico. Mari, minha querida. Boa noite, gente. Eu não estou com problema na minha vista, mas eu achei tão lindo o filho da Dani dando água para ela. Tão fofo. Eu fiquei assim, eu tenho pensado muito na minha postura, né? Minha postura enquanto espírita. Passei por várias situações a nível nacional, a nível regional e local. E hoje eu estou querendo ficar mais a nível mesmo de um centro espírita. E como evangelizadora, como médium, que participa de reunião mediúnica, eu tenho sido assim, chamado muita atenção pela minha prática. O que é ser espírita, efetivamente? O que é ser espírita pautado no Evangelho de Jesus? E ter mediunidade com Jesus. É começar a olhar para dentro da gente mesmo e deixar que a mensagem divina ela se efetive em nós. Porque quando a gente começa a compreender, talvez seja essa chamada que Paulo ele clama na carta, não dá para a gente falar e não efetivar. Não tem como. Eu preciso vivenciar aquilo que eu falo, aquilo que eu compreendo que é verdadeiro, porque eu acredito que todos nós aqui que estamos nessa sala, nós trabalhamos, seja na linha de frente de um trabalho com jovem, com criança, com encarnado, desencarnado, com os filhos, e quando a gente está
colocando esses ensinamentos a partir da nossa fala, primeiro reflexo é em nós mesmos. Não tem como não ser. Porque como é que eu vou falar de bondade, como é que eu vou falar de indulgência, como é que eu vou falar da doutrina, dos ensinamentos divinos, se eu não introjecto isso para mim? E aí serei o quê? Eu sou um hipócrita que fala, mas que não consegue nem ainda sentir. Né? Parece que eu estou doutrinando alguém e essa doutrina, que é diferente de evangelizar, não chega até mim, né? Então, para mim, a sacada dele é dizer assim, irmãos, a gente precisa compreender o verdadeiro sentido dos ensinamentos do Cristo, porque ele passou pela experiência, né? Enquanto Saulo, ele absorveu o conhecimento de forma dogmática, de forma filosófica, eu acho que até científica, religiosa, era um doutor da lei. Mas, acho que foi você, Silvia, que falou, quando deixou que o orgulho, a vaidade, a arrogância tomasse conta da sua caminhada, como muitas vezes a gente faz isso, nós aqui fazemos muito, principalmente quando a gente recebe algum cargo, parece que a gente se apega de tal forma que o negócio fica complicado, e aí a gente se acha já o evoluído, já se acha assim aquele que é a referência, o iluminado, quando na verdade nada disso, ao contrário. Nós estamos ali para ser mesmo testados, para verificar até onde aquilo que eu estou absorvendo, eu estou colocando em prática no meu dia a dia. E hoje eu ouvi uma palestra do Haroldo, que ele falava de uma das cartas de Paulo, que era sobre acho que é a 13ª, que fala do amor. E aí Paulo, o Haroldo dava o exemplo do amor, né, entre duas pessoas que comungam, que dividem uma relação a dois. Ele fala, no primeiro momento é uma paixão, depois vem as dificuldades, que são dois porcos espinhos que se chocam, mas que com o tempo vai superando aquelas dificuldades, vai se burilando e aquela paixão vai se transformando no amor. Que aí a gente passa a ser indulgente, a gente passa a ser benevolente, a gente passa a perdoar, principalmente o amor de mãe e de pai. Eu tenho um filho e hoje eu estava conversando com ele sobre isso. Tive uma explosão com ele, ele já tem 27 anos. E foi bom porque eu consegui perceber que mãe também precisa dizer, olha, tá doendo aqui, olha, eu tô sentindo isso, olha, eu preciso disso, cadê aquele menino que eu carregava no colo? Quando eu olho para a Dani com o filhinho dela, eu sinto essa saudade. Cadê aquele menino que sentava, conversava comigo, que ia para evangelização, que me chamava a atenção? Tá se perdendo de mim. Eu fiz algo que chocasse, que não gostasse, então fala. E aí ele olhava sério para mim, não falava nada, né? E depois eu fui, novamente conversei depois do evangelho e falei, filho, a gente está crescendo, a gente precisa, nossa relação precisa realmente desse crescimento e estabelecer esse respeito, porque nós somos evangelizadores. Como é que a gente vai para uma sala de... Daqui a pouco está de férias, né? Mas daqui a semana que vem já estamos reunidos para um novo momento de evangelização. E aí eu vou falar de família, eu vou falar de amor para o jovem, para a criança. Se aqui nós três não conseguimos fazer isso. Então, para mim, a sacada do Paulo é muito nisso. Olha para vocês, vocês são lideranças, vocês são exemplos. Se vocês cometem essas ainda falhas, lacunas, já não era mais para fazer. Por quê? Porque talvez esteja no automático, talvez esteja só reproduzindo uma mensagem que ainda não foi introjetada no seu coração,
que ainda não conseguiu chegar e ser captada aqui e transformada para vivenciar. Porque nós somos muitos imaturos, sim. Às vezes a gente vai, não respira, né? Não tem foco. E vai deixando que a vida nos conduza, sendo atropelada, como diz o Balma. Deixando que a fluidez, a liquidez social se apodere de nós. E assim a gente vai utilizando até mesmo o conhecimento divino para não dar sentido à nossa vida. Então, para mim, foi essa sacada que ele coloca, que eu olhei para mim, eu olho para mim e estou tentando respirar antes de responder, pensar antes de tomar uma decisão. Quando vou para a evangelização, ao invés de chamar atenção, olhar para a situação daquele jovem, imaginar de onde ele veio, qual é o ciclo que ele vive. Porque se ele está ali desesperado, chamando atenção, algo está doendo nele e ele não sabe como dizer para a gente. Assim como a gente adulto, né? É isso. Câmbio eu passo para alguém que quiser dar continuidade. Tudo isso que você falou, Mari, nos leva a uma reflexão do que significa, de fato, ser um cristão, né? Ser um cristão. É olhar para além das falhas humanas, como você bem trouxe, né? E focar nos ensinos, nos ensinamentos do Cristo, como nosso verdadeiro guia, né? Nós nos intitulamos cristãos, nos intitulamos espíritas, mas antes de tudo nós somos cristãos. E a nossa condição de cristão molda o nosso olhar, né? E nós temos sobre nós mesmos, enquanto discípulos que somos, e também a forma como a gente vê os outros cristãos, nos seus esforços e suas lutas, também para seguir a Cristo. Então, é olhar para além não só das nossas falhas humanas, mas olhar além das falhas dos nossos irmãos, né? Como você trouxe, é entender que cada um tem a sua história, cada um tem o seu caminho, está num caminho. E é importante, eu tenho que abrir a porta. Jaime, eu passo para você enquanto eu vou abrir a porta para o meu cachorro. Ó a responsabilidade aqui, né? Eu achei interessante o que a Marineide falou, eu também tenho esse foco muito voltado no que eu estou fazendo de certo e no que eu estou fazendo errado, tentando me posicionar sempre, viu, Marineide? E uma coisa que me ajuda é assumir a minha condição de errador, né? O Paulo aqui fala do roubador, eu vou usar o errador. Porque é óbvio que eu estando no mundo de provas e expiações, sabedor, outra de Paulo aí, sabedor que não há engano, né? Que o mundo espiritual não se enganou, né? Eu sou tão bonzinho, eu sou tão legalzinho, mas me colocar no mundo de provas e expiações, certamente não é uma missão, né? Certamente é aprendizado. E eu venho percebendo isso dia a dia, né? Segundo a segundo na minha vida. Mas o peso de não estar à altura de ser chamado cristão, como o que a Silvia falou do anjo que perguntou, né? Eu não poderia dizer eu sou cristão. Pela perspectiva do evangelho, porque eu acho que o evangelho ele te mostra sempre o status final, sempre o goal, sempre aonde se quer chegar. E eu estou longe, né? Todos nós estamos longe, né? Se não estivéssemos, nós não estaríamos no mundo de provas e expiações, né? Tirando Cristo, o resto se enquadra nessa fácil regra. Então eu me acostumei a me enxergar como errador.
A diferença entre ser um errador que permanece e um errador que não quer mais permanecer é que me faz continuar na caminhada. Porque se eu permaneço achando que eu erro e esse peso me esmaga, eu vou ficar parado, eu vou estar estagnado, eu vou estar com uma bola de concreto no meu colo, eu não vou ter movimento. E eu, percebendo isso na minha vida, eu falei assim, mas eu preciso me movimentar exatamente para rolar essa bola de concreto para o lado. E, através dos meus inúmeros erros, buscar o meu acerto, né? Semana passada aqui eu dei um exemplo que chocou, né, da questão da agressividade e tal, que eu venho trabalhando. Isso é um em infinitos tantos. Então, assim, como eu falo, e a Dani acho que colocou uma coisa que eu achei magnífica, né, que é meu jeito de pensar, nós precisamos assumir isso e aceitar isso. Eu preciso assumir e aceitar isso, nós não, né? Cada um tem a sua perspectiva, mas eu estou falando da minha perspectiva específica. Porque eu sou fruto de erros e acertos. O ponto que eu cheguei hoje, na minha caminhada espiritual, se eu olhar para trás, graças a Deus eu não tenho essa visão. Eu não quero nem pensar o quanto que eu errei, ou o que eu errei, ou a profundidade dos meus erros. Porque isso ia me afundar. É aí que eu vejo a misericórdia de Deus para comigo, dizendo o seguinte: você não precisa saber o passado. Você está num lugar que já reflete os seus erros. Assuma isso, entenda isso. O Espiritismo me deu essa perspectiva de eu entender que eu não estou aqui enganado, que ninguém errou, que o departamento de reencarnações não cometeu um deslize, que eu estou aqui colhendo os frutos das minhas escolhas enganadas, mas também dos meus acertos. E nesse mix de erros e acertos, a minha vontade tem que prevalecer para que eu me direcione e continue andando. Eu não posso chegar, estacionar e falar assim, não aguento mais. Muita gente faz, eu mesmo já fiz em até alguns momentos desta vida encarnada, eu falei, não, o peso está demais, eu não estou aguentando, mas isso é momentâneo. Porque quando eu sento e carrego a bola de concreto, eu falo assim, poxa, isso aqui é muito mais desconfortável. Deixa eu tirar ela de lado de novo, para ter poeira, e seguir o caminho que se segue. E só para reforçar isso, foi interessante, e finalizar o meu comentário, ontem à noite eu estava, caiu na minha timeline do YouTube o livro, o vídeo, o filme Nosso Lar. E eu revi, né, o Nosso Lar. E o interessante foi que nesta revisão, quando eu revisitei isso, eu comecei a perceber coisas que eu não percebia quando eu li, eu assisti lá para trás, né? E uma das coisas que me chamou a atenção é que quando a gente imagina, né, a situação do nosso lar, aqueles espíritos ainda, desculpa, esses espíritos engajados em ajudar, aparece Emmanuel, né, falando a André Luiz, a gente tem uma tendência a esquecer que eles também estão no mundo de provas e expiações. Que o nosso lar, ele faz parte de um padrão vibracional de provas e expiações. Eles estão anos-luz na nossa frente. Mas também tem as dúvidas deles. Imagina, né? Modo de dizer, só para a gente dramaticamente encerrar essa conclusão. Também tem as dúvidas, também tem os questionamentos. Então, eu comecei a notar no filme, coisas que eu não notei anteriormente, posturas, e obviamente, de novo, é uma visão artística do que realmente representa a obra, do que tentou passar para nós André Luiz. Mas eu consegui detectar várias situações aonde mesmo aqueles espíritos com maior entendimento, já direcionados no caminhar do acerto, ainda com questões que precisam ser resolvidas. Eu sou péssimo de nome, mas o enfermeiro que tratou do André Luiz é Licias, se eu não me engano, o nome dele. Ele, quando a mãe dele vai para a encarnação, ele fica triste. Ele sofre, ele sente. E eu falei assim, mas como é que é possível? Né? Como é que é possível? O cara já está lá, já está ajudando, já entendeu. Entender uma coisa, viver o entendimento é outra. E, de novo, não tem nenhuma crítica aqui. Quem sou eu para dizer isso? Mas foi uma percepção que me aproximou, primeiro, da plenitude de estar fazendo certo, quer dizer, estou no caminho certo, que bom, mas mesmo me afastando do ponto que o Evangelho nos coloca como status que a gente tem que atingir, mais longe, me deixou mais confortável, porque não sou só eu, todos nós estamos num mundo de provas e expiações. Então,
é só uma perspectiva, é uma visão vetorial. Eu posso olhar o mundo de provas e expiações como um espírito de Hitler, na época em que cometeu os crimes, que espero que já tenha conseguido evoluir e passar disso, ou, no mesmo mundo, eu posso olhar para a perspectiva de Emmanuel, que já, notoriamente, chegou no estágio que nos aponta que é possível e que é o caminho a ser direcionado. Então, foi nesse sentido que os comentários da Marineide me trouxeram essas sensações de que eu não posso ser esmagado pelos meus erros, mas eu tenho que ser motivado a me afastar deles no sentido de corrigi-los. Espero ter sido claro, né, em manifestar essa minha expressão, mas é em concordância o que a Marineide falou, de olhar para si e tentando aliviar a todos nós essa ideia de que, às vezes, né, a gente sucumbe nessa questão de, eu não mereço, eu não sou, eu não sei, eu erro, todos erramos, né? E quando a gente foca desse lado, a gente deixa de focar nas bênçãos, de estar percebendo através do estudo que nós estamos fazendo aqui que o caminho é factível. Era isso aí. Dani, e depois Dani, minha querida. Oi, pessoal. Hoje as crianças estão agitadas, né? Os três estão agitados. Pegando esse gancho do Jaime e da Marineide, primeiro eu só queria comentar que esse filme Nosso Lar eu assisti mais de 100 vezes. Eu vivi o luto do meu pai assistindo. Eu me permitia chorar com compreensão. Então eu assisti, toda vez que eu sentia muita saudade, eu assistia esse filme justamente para me permitir chorar, como se eu estivesse num ambiente menos pesado, digamos assim. Então, que foi também o que me levou a resgatar o espiritismo na minha vida, né? A levar isso mais a sério e a buscar estudar o espiritismo, enfim. O meu pai dizia muito que não existe o coitadismo, eu acho que esse termo nem existe, mas dentro da minha casa isso é muito comum, o coitadismo. No início eu achava aquilo muito estranho, porque para ele tudo era muito natural, muito normal, e não que ele não tivesse compaixão com o sentimento das pessoas, bem pelo contrário, viveu para a caridade mesmo, assim, se doou muito para a caridade, mas ele não carregava aquele sentimento de pena, e isso para mim era muito curioso, porque tu ajuda, mas tu não tem pena. E aí ele dizia, não, a nossa obrigação é ajudar os nossos irmãos. Quando nós podemos ajudar, a gente tem que ajudar. Mas eles não merecem a nossa pena, eles merecem o nosso respeito. E aí eu vou linkar com o que aconteceu comigo há pouco tempo. Eu conheci um bebê na clínica onde meu filho frequenta, que ele tem 1 ano e ele é cego. Então ele está fazendo uma psicomotricidade e ele reconhece as pessoas pelo cheiro, né? A avó, a mãe, o psicomotricista, e pelo tato. E quando eu conheci aquele bebê, eu fiquei encantada com ele, assim. Mas, ao mesmo tempo, eu tive um sentimento de... E aí eu senti aquilo que o meu pai dizia, que o meu pai sentia, do respeito. E mentalmente eu disse para ele, eu digo, olha, respeito muito a tua missão, parabéns por tu estar resgatando, né, o que tu veio resgatar. Porque, assim, muito cedo, é cegueira de nascença, ele reconhece a família, os terapeutas, pelo cheiro, pelo tato, mas, assim, que criança sorridente, criança luminosa, impressionante. Eu fiquei muito, muito, muito impressionada, eu queria dividir isso com vocês. E foi essa sensação que eu tive, de não ter pena e sim respeito por aquele espírito que estava resgatando. Aquilo foi uma manhã maravilhosa, assim, para mim, porque foi de grande aprendizado. Foi incrível.
E aí linkei com o que o Jaime falou, que é essa coisa do a gente não pode ficar parado. Tem dias que o nosso dia está mais pesado, que os nossos problemas parecem uma montanha, mas sempre tem uma solução, sempre tem uma cara linda assim olhando para a gente, e sempre tem algo que vai, né, assim, nos trazer essa sensação de que todos nós estamos aqui com a oportunidade de resgatar, né? Então, que a gente aproveite muito bem isso. Era isso, pessoal. Ó, ganhei até um beijo. Oi, Caio. Tudo bom, Caio? Beijo, Caio. Então, Tchau, Vera... gente. Uma boa noite. Boa noite, Liliane. A Vera colocou aqui no chat que sentimento de culpa não pode ser como água parada. E em consonância, né, de tudo isso que vocês falaram, esse exemplo lindo do bebê que não tem a visão material, né? Meu pai, os últimos anos dele de vida foi na cegueira. Ele perdeu a visão, e meu pai era poeta, meu pai escrevia poesias lindas, e ele ficou acho que uns 5, 6 anos na cegueira, e minha mãe se tornou a escriba dele, e eu vi também esse sentimento, eu senti esse sentimento da Dani, né, e eu acompanhei alguém que enxergou a vida inteira, e de repente com um glaucoma afetado, passou por 2 cirurgias, 2 ou 3, acho que foram 3, meu pai desencarnou em 1999, já faz tempo, e acho que foram os últimos, acho que 5, 6 anos, foram na cegueira. E a gente, né, como o Jaime trouxe, também, que nós somos espíritos errantes, né, errador, que você falou, né, na nossa caminhada de erros e acertos, que caiu em nossas mãos? A doutrina espírita, o evangelho, caiu nas nossas mãos. E com ele, né, com o evangelho, diversos convites chegaram até nós. Mas acho que o mais significativo deles seja o da gente edificar um novo modo de vida, né? Uma rota efetiva, um novo eu, né? E essa nova vivência, né, que vem com a doutrina, vem com o evangelho, ela vai se consolidando com o tempo e nos permite encontrar em nós mesmos um senso de dignidade, justiça e tranquilidade diante da própria consciência, que é a lei de Deus, né? E assim a gente é chamado a um novo modo de vida, né, pelo Evangelho, né? Nós somos chamados a discernir e a nos afastar de influências ruins, como Paulo traz, né? Afastar dos que, apesar de se intitularem cristãos, eles vivem de maneira que desonra a Deus, né? E vivendo o Evangelho, a gente caminha para quê? Para a perfeição. E não existe nenhuma lei humana que imponha a busca pela perfeição nossa. Não tem nenhuma lei humana que nos traga que a gente tem que ser perfeito. Mas no Evangelho ressoam as palavras de Jesus: sede perfeitos. Então a gente caminha para a perfeição, né? Quanto mais a gente vai internalizando a mensagem do Evangelho, a mensagem da doutrina em nossa consciência, mais a gente desenvolve, a gente começa a compreender que nós temos o dever de nos aperfeiçoar. É um dever conosco mesmo, né?
não só intelectualmente, mas moralmente. E nessa jornada, mesmo com tantos esforços, com tantas intenções genuínas, frequentemente nós vamos deparar com as nossas imperfeições, com as imperfeições dos outros. E aí eu volto, né, naquele ponto de Paulo, que ele fala sobre o mal, que ele acaba fazendo, o mal que ele não desejava, né? Então, isso também é primordial para a gente, no esforço nosso de nos alinhar ao padrão de vida que Cristo propõe. A gente se encontra ainda pecadores, tropeçando nos nossos próprios erros, dominando as nossas, tentando dominar as nossas agressividades, que também tem momentos que não é só o Jaime, todos nós temos momentos que a gente tem atitudes agressivas. Às vezes uma palavra um pouco amarga, ríspida, é uma agressão. A agressão, ela não é só, ela é física, ela é verbal e ela é psicológica. Então, a gente tropeça nos nossos próprios erros e hábitos que são dissonantes com a proposta do Evangelho, mas viver o Evangelho envolve reconhecer os tropeços que a gente leva, mas também levantar e continuar seguindo a Cristo. Parece que quanto mais a gente se esforça para nos aproximar de Cristo, mais erros a gente identifica em nós mesmos. Mas por quê, né? Isso não significa que a gente está piorando. Significa que a gente está se tornando cada vez mais consciente das nossas imperfeições, que sempre estiveram lá, mas que agora estão sendo trazidas à luz do Evangelho, à luz da doutrina, à luz do nosso desejo de viver segundo o ensinamento de Cristo de sede perfeitos. Então, ser cristão é essa busca contínua por aperfeiçoamento. É um compromisso diário da gente se levantar após as nossas quedas, de corrigir nossos caminhos e de persistirmos na jornada de sermos cada vez mais parecidos com Cristo. E esse é um processo gradual e constante, de transformação, crescimento, evolução. E aí a gente entra na verdadeira essência de seguir o Cristo, que é um caminho de humildade, renovação, arrependimento. Então, quando a gente se intitula cristão, mesmo que não seja um cristão genuíno, né? A gente tem que entender a crença. A gente tem que compreender que a gente é capacitado por Jesus a viver a viver uma vida nova. E essas ideias é uma porta de entrada, é uma porta que se abre, exigindo que a gente comece a caminhar de maneira mais correta, combatendo os nossos vícios, combatendo as nossas quedas, a gente se levantando, voltando para a rota rapidamente. E questão 895, né? Quando posto de lado os defeitos e os vícios, acerca dos quais ninguém se pode equivocar. Qual o sinal mais característico da imperfeição? O interesse pessoal, os espíritos falam. É o interesse pessoal e o apego às coisas materiais. Isso constitui sinal notório de inferioridade espiritual. Então, Kardec, ele vem também orientar, através da doutrina espírita, a necessidade da gente superar o interesse pessoal, da gente se superar o apego material, para a gente conseguir evoluir. E aí entra o altruísmo,
a generosidade, o desapego. O Lewis, no livro Cristianismo Primitivo, ele traz uma frase que é: ninguém sabe realmente o quão forte é a maldade enquanto não tentar seriamente ser bom. Então, quando a gente enfrenta as tentações, que foi falada logo no início, nós enfrentamos a ausência do bem. Nós enfrentamos, nós reconhecemos a força que essas situações, que essas tentações têm. A gente só reconhece a força do vento quando a gente caminha contra ele, e não quando a gente deita. A gente não sabe a força do vento, né? Então, uma pessoa que cede rapidamente a uma tentação, ela não sabe como é se ela tivesse resistido por muito mais tempo, né? Então, as pessoas que agem na maldade, elas vivem ser protegidas pelo fato de que logo elas cedem. Então, elas não têm tanta consciência do que é o mal que elas estão fazendo. E a gente lembra de Cristo, né, que foi o único que cedeu às tentações. É o único que nunca cedeu, desculpa, o único que nunca cedeu às tentações. É o único que realmente entende o que é ser tentado, porque ele nunca resistiu às tentações que ele teve. As tentações no deserto. Então, viver o Evangelho mostra as nossas falhas. Vai mostrar aonde nós temos que melhorar. Percebemos que nós ainda nós estamos a caminho da perfeição, mas ainda nós não somos perfeitos. Nós estamos aqui, nós não somos perfeitos ainda. Eu, pelo menos, eu não sou uma Alcione que aceitou encarnar para resgatar. Eu estou aqui com os meus erros, com as minhas falhas. Mesmo que a gente dedicasse cada momento das nossas vidas a serviço de Deus, a gente não estaria dando algo a Deus que já não é dele. Tudo que nós fazemos, em certo sentido, é uma devolução. A gente está devolvendo a Deus, né? Tudo que a gente tem vem de Deus. Os nossos olhos, a nossa boca para falar. Então, a gente tem essa relação com Deus. E Emmanuel, no livro Irmão, no capítulo 5, ele vem falar que para edificar, entretanto, não te escravizes, ama e serve sem apego. É indispensável aprender e possuir servindo, sempre para não se viver de alma possuída, para a gente não ter a alma possuída, para a gente servir sempre. Nesse livro, né, no capítulo 5 de Irmão, intitulado Segue-me, Segue Construindo, a gente vê Emmanuel incentivando a construção de ideias nobres, refúgios de confortos, locais de fé, de esperança, mesmo diante das dificuldades e das tempestades. Tempestades que sempre trazem ventanias, tempestades que sempre vão colocar à prova as nossas edificações que a gente faz. E aí, mesmo que balance, se tem um alicerce forte, vai persistir ao tempo.
Nós estamos nos minutos finais. Alguém tem alguma consideração final? Eu só queria falar da alimentação, né? Ele fala, né, que não será permitido, deixa eu ver onde eu fiz as anotações, aqui, da refeição, né? Não é permitido, que não será permitido. Ele fala da embriaguez, que também a embriaguez, ela era um problema muito recorrente na época de Cristo, né? E então, o não comer, por que não comer, né? Festejar, o ato de comer era uma união, era era importante na época de Cristo, né? O ato de comer, a refeição, né? O estar entre as pessoas. E como a gente falou do bebê, né? Qual que é a primeira lição que um bebê aprende, né? Alimentação é a fonte nossa de energia que sustenta a vida. E separar alguém, quando Paulo fala que para nem comer é para não ter esse momento de celebração, que na sociedade antiga, né, existiam muitas normas alimentares também. A gente vê lá os judeus, né, as práticas alimentares do kosher, né, que fala, né? Então, tem muitas regras também alimentares. E isso, o não se alimentar com alguém é uma maneira de exclusão. Então, o festejar, o estar, a refeição era um momento de união, de celebração. Por isso que Paulo fala, né, que nem se alimentar com ele, com o irmão, era para eles se juntarem em alimentação. Mais alguma coisa que vocês queiram comentar ou que ficou com alguma dúvida desse versículo? Podemos seguir para, então, no próximo domingo, para o versículo 12. Próximo domingo pode não. Não, o Eu ia próximo falar, o próximo é da domingo é véspera, não? o... No outro pode. Então, Mas já deixa combinado, né? é claro, no Eu próximo... só ia falar uma coisa na tua fala, bem claro. Por favor. Vera, enquanto você fala, eu vou abrir, que o meu cachorro deu a volta, ele está quase detonando a outra porta. Hoje está difícil, viu? Essa questão do buscar a evolução, que ela estava falando da evolução, está inato na gente, né? Todo mundo, não é só como encarnado, né? Que o próprio processo da evolução do corpo é instintiva e é buscando sempre crescer, aprimorar. A gente busca andar, a gente busca correr, a gente está sempre, o corpo está sempre evoluindo, e o espírito também. Então, essa questão de buscar evolução está inata na gente, é igual a semente. Tu bota a semente na terra, lá no fundo da terra, ela vai buscar, está em todo ser vivo, essa questão inata da gente evoluir. É bem bacana de observar isso. Ponto. Eu só peguei o finalzinho, mas esse constante processo, né, de aperfeiçoamento, de evolução, onde a gente vê cada tropeço nosso,
como a gente falou, dos tropeços, né? O Jaime bem trouxe, é uma oportunidade de levantar e continuar no caminho traçado por Cristo. Então, a luta contra esses vícios, contra essas paixões, contra essa lista de comportamentos inadequados que Paulo traz muito mais em Romanos, mas também em Coríntios, nos mostra que a luta é árdua, mas é através dessa luta que a gente encontra a verdadeira dignidade, a verdadeira tranquilidade e a força para a gente agir de acordo com a nossa própria consciência, né? Então, a gente deve sempre buscar ser justo conforme os padrões divinos e não conforme os padrões humanos. Que apesar de nossas imperfeições, a perseverança no bem nos aproxima cada vez mais de sermos um cristão genuíno, como foi indagado ao Pires, né? Cada vez mais a gente está no rumo desse ideal cristão de amor, caridade e humildade. Alguém quer fazer a nossa prece final? Ou alguma consideração final? Então, que a gente possa, nesse fim de estudo, que a gente possa ter internalizado a responsabilidade da nossa caminhada, a importância de cada tropeço, da gente poder olhar para os nossos tropeços, levantar e continuar seguindo. E que um dia a gente consiga chegar, não, nós vamos chegar à perfeição. Que a gente possa seguir o ensinamento máximo de Jesus para as nossas vidas, para que sejamos perfeitos. Que a espiritualidade amiga, os nossos mentores, possam nos fortalecer cada vez mais diante das provas, diante das tentações, quando as nossas pernas fraquejam, quando o medo chega, que a gente possa sustentar em nossa fé para atingirmos a perfeição, para sermos cada vez mais parecidos em Cristo, que a gente possa carregar em nosso corpo as marcas do Cristo e poder enxergá-las como propósito de vida. Pedimos a permissão para encerrar esse estudo, que a gente possa nos encontrar na próxima semana, com a mesma saúde, boa disposição, boa vontade, alegria e a certeza que cada vez que a gente tropeçar, a gente vai levantar, recalcular a rota e seguir em frente com Cristo. Permaneça conosco hoje e sempre, que tenhamos uma ótima noite de repouso, trabalho, que a gente possa se encontrar em outros estudos, em desdobramento, em nossa caminhada. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Boa semana para todos. Boa Boa semana. noite, Deus pessoal. abençoe. Até domingo. Até domingo. Tchau, tchau. Domingo é com a Vera.